É com alegria que nós estamos chegando mais uma vez até o seu lar com o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, aqui através deste canal, a TV Gran Dourados. A TV Gran Dourados é a TV da família douradense. E é sempre uma alegria chegar até você, chegar até o seu lar e poder levar a palavra de Deus, que é a nossa fonte, a nossa regra de fé e de prática. Hoje nós vamos traçar alguns assuntos relacionados à formação da família, ao Dia dos Namorados. Estamos aí na semana em que se comemora o Dia dos Namorados. Então você não saia daí, fique atento no seu sofá, atento aqui à TV Gran Dourados, que nós vamos tratar sobre o namoro cristão e os padrões de Deus para a formação da família. Aguarde. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Olha, esta semana se comemora aí o Dia dos Namorados e vivemos uma época em que as coisas têm perdido o seu padrão. Os princípios da palavra de Deus, todas as vezes que eles são desrespeitados, as consequências vêm sobre a vida da pessoa, sobre a vida da família. E é muito importante nós entendermos as bases do namoro cristão. A revista Farol, este mês, ela está com esta linda capa, mas também com um conteúdo precioso a respeito do namoro. Inclusive, queremos deixar aqui a sugestão para você ler este artigo que escrevemos sobre o namoro, a base sólida para o casamento. Você deve saber que todo casamento começa de um namoro. Às vezes esse namoro é espontâneo, as pessoas, os jovens se veem, se gostam, e começa ali um namoro. Às vezes vem de uma amizade que se transforma em um namoro. Antigamente esse namoro era arrumado pela família, hoje em dia não é mais arrumado pela família, mas às vezes acaba sendo um namoro arrumado também por uma prima, por um primo, por uma coleguinha, por um amigo, enfim. Tem outras formas de namoro arrumado nos nossos dias, não é verdade? Mas a verdade é que é um assunto pertinente, porque de um namoro vai nascer uma família. Do namoro, se espera, brota-se um casamento, e do casamento a formação da família. Quando nós pegamos o Salmo 127, ele começa dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa,
Nós devemos entender que um namoro ele deve começar sobre os padrões de Deus. Quais são os padrões de Deus? A Bíblia, Paulo fala sobre casamento no Senhor. E o princípio da criação é aquele que está lá em Gênesis 2:18, que fala assim: por isso deixa o homem seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Todo casamento, ele nasce de um namoro e é um projeto para o resto da vida, até que a morte os separe. Mas é bom nós observarmos algumas coisas de um namoro que compõem os critérios bíblicos, os princípios da palavra de Deus para o casamento. Por isso deixa o homem seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O namoro segue um processo assim. Primeiro, para ser um casamento, a formação na família, segundo os padrões da palavra de Deus, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. O princípio fundamental é que tem que ser um homem com uma mulher, ou o sexo feminino com o sexo masculino. Então deixa o homem, varão, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, uma varoa, tornando-se os dois uma só carne. Então este princípio é fundamental dentro da orientação da palavra de Deus. O segundo princípio que é fundamental, além de ser entre um homem e uma mulher, é que o namoro ele deve acontecer dentro de alguns critérios estabelecidos pela palavra de Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se você não tiver a bênção de Deus sobre o seu lar terá fortes dificuldades de sobrevivência. Então, além de ser entre um homem e uma mulher, o namoro é um período, um estágio de conhecimento entre jovens. Mas não é para conhecer fisicamente, não é para conhecer no sentido afetivo, sexual, não. É um conhecimento no que se diz respeito a conhecer a família um do outro, a conhecer as ideias um do outro, a conhecer o temperamento um do outro, a conhecer os gostos um do outro, os costumes uns do outro, a mentalidade um do outro. É um período de conhecimento. A Bíblia registra, por exemplo, que quando Maria encontrou-se grávida, ela estava prometida a José, havia um namoro entre eles, e até mais, é um noivado, mas por enquanto estamos falando da primeira fase. Conheceu um jovem, uma jovem, começaram então a desenvolver um namoro. É a fase deste conhecimento. Muitos jovens pulam esta fase ou antecipam outras fases do casamento, da formação da família, e sofrem as consequências mais terríveis depois por isto. Porque pulou uma fase importante, não se conhecem do ponto de vista mental e intelectual, não se conhecem do ponto de vista emocional, não se conhecem do ponto de vista do temperamento. O Dr. Jaime Kemp, um especialista em família, fala o seguinte: olha, quando um casal se casa sem este conhecimento básico do temperamento, das ideias, das emoções, dos costumes, da família um do outro, e vai descobrir isso depois que casa, costuma vir umas caixas de surpresa muito grande. E pior do que isto, pula esta fase do namoro e depois, quando vierem as lutas do casal, imagina você, se no dia que você vai ter um momento desconfortável lá com a sua esposa, se algum olha para ela e fala assim: não, ela é muito chata, um temperamento difícil, mas eu não vou brigar com ela não, porque ela tem os olhos azuis ou os olhos verdes. Ninguém olha isso. A verdade é que se o temperamento não se acasala, o casal depois passa o resto da vida discutindo, brigando, tendo dificuldades. Pulou uma fase importante. Esta fase é importante que você, jovem, vai lá conhecer o pai da menina, a mãe, pedir
se pode namorar, né? A gente não entra na família dos outros de qualquer forma como muitos têm entrado. Chega e entra já tomando conta do pedaço. Não, senhor, você vai demonstrar respeito pela sua namorada, pela família dela, você vai mostrar que está com boas intenções, o pai dela vai olhar para você e falar, não, esse rapaz, ele tem boas intenções com a minha filha. Então, comece a coisa direitinho para ir bem, né? Para que te vá bem, diz a palavra de Deus. A segunda fase é o noivado. Depois que o casal se conhece, um período de namoro, de diálogo, ali de convívio com a família um do outro, para conhecer melhor, o amor vai se consolidando e vem uma fase gostosa da vida que é o noivado. Aí que eu entro naquela parte de José e Maria. José estava comprometido com Maria e Maria com José, e quando Maria encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo de Deus, José, vendo a sua namorada grávida, dizendo, eu nunca encostei nela, então ele queria fugir sorrateiramente. Diz a Bíblia que ele era um homem justo, ele não queria difamar a noiva. Então o anjo do Senhor pega José e fala assim, não, José, o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus, você vai casar com ela e não vai possuí-la enquanto ela não der à luz ao filho. Então eles eram comprometidos em noivado. O noivado já é uma fase preparatória para o casamento, é uma fase que antecede o casamento, onde os noivos ou onde os namorados se aproximam mais, vão aprofundando mais o conhecimento, mas ainda não é período de afetos conjugais, não é período de levar o namorado ou a namorada para a cama. Noivos não são casados. Nós devemos entender que a palavra de Deus é sólida para nos ajudar a criar uma família dentro dos princípios da palavra de Deus, que não vão trazer consequências desastrosas para a sua família depois. Pense nisso, nós estamos aí na fase do noivado, depois vamos falar de casamento, mas é bom que você entenda esses princípios. Um homem ou uma mulher deve começar oficialmente, nunca clandestinamente. Deve ser um período de conhecimento emocional, espiritual, psicológico, conhecer o temperamento um do outro, os costumes, enfim, de muito diálogo, de muito mais conhecimento do ponto de vista do diálogo, do convívio, do que de afetos ou de relações afetivas. Então, eu me refiro a relações sexuais, porque você não pode perder o princípio de Deus para uma formação sólida da família. Depois do intervalo, nós vamos falar nos preparativos do casamento, porque estamos aí nessa semana, nos dias dos namorados. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores.
Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, nós estamos voltando aqui no outro bloco do nosso programa, estamos falando sobre namoro. Estamos aí em volta do Dia dos Namorados e como é bom essa fase, como é gostosa essa fase da vida, a fase do namoro, quando os jovens estão se conhecendo, preparando as bases sólidas da sua futura família. E não se esqueça que há princípios na palavra de Deus, de não defraudar um ao outro, de não provocar desejos no outro que não podem ser cumpridos fora do casamento. Há princípios da palavra de Deus para nortear um namoro sadio, para a formação de uma família sadia. Essa fase então do noivado que nós estamos falando implica também no período aí preparatório do casamento. Eu quero falar um pouquinho sobre festa de casamento. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para uma festa de casamento e ele foi naquela festa de casamento. Lá em Caná da Galileia, as bodas de Caná da Galileia. Está lá no capítulo 2 do Evangelho de João e trata-se do primeiro milagre que Jesus realizou do seu ministério. O primeiro milagre do ministério de Jesus. Tendo Jesus chegado naquela festa de casamento, é importante que ele foi à festa, porque eu penso que muitos casamentos hoje têm uma festa bonita, uma cerimônia bonita na igreja e depois aquele ambiente gostoso, bonito se perde na hora de uma festa. O casamento foi cristão, mas a festa às vezes é completamente pagã, fora dos princípios de Deus. E eu fico pensando se Jesus poderia estar presente em muitas festas de casamento que acontecem nos nossos dias. Às vezes queremos Jesus no casamento, lá na igreja, mas não o queremos na festa depois. Pensa nisso com carinho, porque você está começando ali a sua família. Muitos gastos, às vezes, desnecessários, extremos. A festa pode ser uma coisa mais resumida, mais focada, que vise um ambiente de família, não um ambiente de discoteca, de boate, mas um ambiente de família. É importante nós olharmos com carinho para estes princípios. Então deixa o homem pai e mãe, e diz a palavra de Deus, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. A unidade ali é se unir pelo casamento. O casamento é um princípio da palavra de Deus para começar uma família. Nenhuma família deve começar alheia a estes princípios. A palavra de Deus diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, a formalidade do casamento. Eu vou até explicar uma coisa para você como pastor. A igreja não faz casamento. Quem faz casamento é o Estado. Você vai lá no cartório, dá entrada nos papéis, assina ali um termo de compromisso, de casamento, é um contrato civil reconhecido e protegido pelas leis do nosso país.
Então você vai ali e assina um contrato que na verdade é uma aliança de casamento. A igreja não faz o casamento, quem faz o casamento é o Estado. Esse papel compete ao Estado, não à igreja. O que a igreja faz então, pastor? Aquele casamento religioso, bonito, agradável, aquela festa. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu ministério é fazer casamento e batizar as nossas crianças. Mas aquela cerimônia religiosa de casamento, na verdade, não é o casamento. O casamento foi feito lá pelo Estado. Ali é um momento que compete à igreja invocar a bênção de Deus sobre aquele casamento feito pelo Estado. O Estado faz o casamento, mas não pode invocar a bênção de Deus sobre o casal. A igreja pode invocar a bênção de Deus sobre o casal, mas não pode fazer o casamento. São papéis distintos, fáceis de serem compreendidos. Aliás, quando alguém vai separar, não é a igreja que vai dar o termo. Aliás, muitos casamentos têm acabado em separação exatamente por pular essas etapas da vida tão importante que nós estamos tratando aqui no nosso programa. Um namoro sério, um noivado sério, até que chega no casamento. E depois que se une a sua mulher pelo casamento, os termos oficiais, a legalidade do Estado, a invocação da bênção pela igreja, aquele momento da formalidade do casamento, você agora está civilmente casado. Naquele dia muda o seu estado civil, até ali era solteiro, agora é casado, não é? Aí fala assim, e tornarão os dois uma só carne. É o momento que o casal está, então, pelos princípios de Deus estabelecidos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o casal está apto para viver a vida conjugal, a vida matrimonial. Ele pode, agora, a partir de então, oficialmente, segundo as leis de Deus, segundo a vontade de Deus, ele pode ir viver o amor conjugal, o amor com a sua esposa. O sexo é legítimo e uma bênção de Deus dentro do casamento. Fora do casamento ele é adultério ou fornicação. Mas dentro do casamento ele é uma bênção de Deus para a raça humana, não apenas para a procriação e a sequência da raça, mas também para o prazer, a alegria do homem, da mulher ali, o casal, dentro dos princípios de Deus, sem peso na consciência, sem levar sequelas para o casamento. E nós temos estatísticas sobre isso. Os casais que se organizam, se casam dentro desses princípios estabelecidos por Deus, são casamentos mais sólidos, mais felizes. Não estamos dizendo que um ou outro não vai ter as suas lutas, as suas dificuldades, mas nós estamos dizendo que você caminhou por princípios estabelecidos pela palavra de Deus para a felicidade do seu casamento, para a felicidade da sua família. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E nós poderíamos dizer, e viveram felizes para sempre, até que a morte os separe. Esses dias eu estava fazendo um momento com a igreja, lembrando casais já fazendo 40, 50 anos de casado. É muito importante para os casais que nos acompanham celebrar bodas de prata, bodas de ouro, né? Um momento de gratidão a Deus, para celebrar e coroar um casamento vivido segundo os princípios da palavra de Deus. Não quer dizer que você não tenha lutas. Não existe casamento perfeito. Talvez você que está me assistindo fale assim, o pastor está falando de casamento perfeito. Não, não existe casamento perfeito, porque são duas pessoas imperfeitas que se uniram pelo casamento. São duas pessoas pecadoras, imperfeitas. Por isso que a Bíblia nos manda a gente tolerar as dificuldades uns dos outros, ajudar um ao outro a vencer problemas pessoais, às vezes desajustes pessoais na sua própria personalidade, enfim, ajudar um ao outro, porque o casamento não é um contrato, é uma aliança. O contrato é assim, quando uma das partes falha, a outra pede
a execução do contrato ou o fim do contrato. O casamento é uma aliança. Quando uma das partes está fragilizada ou cai em algum fracasso, a outra o toma pela mão. A Bíblia diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: ser forte, né? E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Você tem a ajuda do seu cônjuge, mas tem acima de tudo a ajuda de Deus. O casamento é bênção de Deus para nós. Por isso quero parabenizar todos os casais pelo Dia dos Namorados e clamar com você, pedir a Deus por você, que você viva feliz ao lado da sua esposa, você esposa, viva feliz ao lado do seu marido, vocês que são noivos, namorados, façam isso segundo os princípios da palavra de Deus e você terá um casamento feliz. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, nós estamos chegando aqui no momento final do nosso programa. A Igreja Presbiteriana de Dourados tem a alegria de levar até você, até o seu lar, esta programação e levar as instruções da Palavra de Deus para você e para a sua família. Eu quero convidar você para estar conosco este fim de semana no culto na igreja. Esse culto também é transmitido ao vivo aqui pela TV Gran Dourados. Caso você não possa estar lá conosco, pode ligar ao seu canal de televisão no domingo às 19 horas, aqui na TV Gran Dourados, e acompanhar conosco o culto, que é transmitido ao vivo. Mas fica também o convite para você estar conosco na igreja para adorar a Deus. Deus nos criou para adorá-lo, para glorificar o seu nome. E nós nos sentimos bem quando estamos fazendo isto. Então fica aí o nosso convite. Nós temos a escola dominical também às 9 horas da manhã para toda a família, classe de adulto, classe de criança, classe de adolescente, enfim, todas as faixas etárias. Você é nosso convidado para participar conosco das programações da Igreja Presbiteriana de Dourados. Deus que te abençoe. E até o nosso próximo programa aqui pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense.